Matheus, bom dia na paz. Eu fiz essa resposta aí no calor de uma discussão entre calvinistas e calvinistas, né? Então agora, principalmente no nosso contexto brasileiro, mas eu acho que lá fora também está acontecendo isso, né? Aquele zelo de saber quem é mais dortiano que quem é mais westminsteriano que quem, enfim, quem é mais reformado ou puritano que quem, sempre assim. E aí alguns então afirmam um subcalvinismo e aí tem calvinismos, né? Tem um plural de calvinismos. Isso para não falar os calvinistas de ontem e de hoje, né? Eu tô aqui com um livro do R.T. Kendall, que se chama João Calvino e o Calvinismo Inglês até 1649. É um livro da editora Carisma, do R.T. Kendall. Kendall substituiu o Lloyd Jones, né? Após a partida do Lloyd Jones, lá na capela de Westminster. Então ele é um erudito também, né? E essa obra dele, ele faz algo um pouco revelador, né? De que a expiação limitada nunca existiu até 1649, ou seja, nós temos mais outro tipo de calvinismo aí, que é o calvinismo de João Calvino e dos primeiros seguidores, né? Os puritanos ingleses. Enfim, o universalismo é mais antigo do que a gente pensa. E isso é exatamente a perspectiva luterana, né? Em certo sentido, o luteranismo nunca abraçou a expiação limitada. Você pode ler os sermões, os escritos de Lutero, ele nunca abraçou isso. Então, assim, tem tido muita, muito debate sobre o que realmente é um calvinista. Eu acho que até que, dependendo pro viés, né, você afirmar distintivos luteranos, alguns calvinistas acham que você é um tipo de calvinista também. O Michael Bird, que é um teólogo evangelical, né, ele juntamente com outros calvinistas, acredita que não precisa da expiação limitada também. Eles escreveram um livro sobre isso. Expiação ilimitada. Rumores de que isso está sendo traduzido para o Brasil, né? É um monte de teólogos reformados dizendo que o amiraldismo, algum tipo de universalismo, sempre foi a perspectiva do calvinismo real. Isso seria revelador, né? Seria uma aproximação com o arminianismo, com o luteranismo e com todo mundo da cristandade que não acredita na expiação limitada, né? Primeiro ponto, sobre as variedades de calvinismo ali até os 40, 50 minutos, eu concordo com ele que existem diversos subdivisões dentro do calvinismo, né? Isso se dá por diversas questões, graça comum, supralapsarianismo, etc. Sobre João Calvino em si primeiro, defender a expiação limitada ou não, eu particularmente acredito que Calvino não entrou nessa questão diretamente, né? Quem adentrou essa questão foi Beza. E quando Beza defendeu abertamente a expiação limitada, Calvino não se opôs. Então, se Calvino fosse contra, Beza estava sob, vamos dizer assim, tutela dele, ou os dois, né, trabalhavam juntos ali em Genebra, Calvino iria ter se oposto, né, quando Beza debateu com os luteranos, né. Isso aí está no livro do Céu que eles veio buscar, tem lá as fontes, né. E Beza foi acusado até de escolástico por usar a lógica para defender a expiação limitada. Então, se Calvino eu acredito que ele não chegou a estruturar esse ponto, né? Não chegou a estruturar ele, mas muitas vezes ele vai defender uma expiação definida de maneira clara e depois ele vai dar a entender uma expiação universal. Então, nessa ambiguidade que fica sobre esse ponto aí, ah, se divide os grupos dos calvinismo, dos calvinistas, né? Porque ele é ambíguo e não trata claramente esse assunto. Não teve alguém que chegou e perguntou claramente para ele sobre expiação limitada ou definitiva. Então acredito que é difícil tu dizer que ele era A ou B, né? Sobre esse ponto em específico. Já sobre os calvinistas ingleses ali, e alguns puritanos, sim, diversos eram calvinistas de 4 pontos, o Richard Baxter e diversos outros, né? Então você tem um calvinismo de 4 pontos ali no calvinismo inglês,
dos puritanos, muitos, né? Muitos, até delegados de Westminster, e do Sínodo de Dort, e outros, eles eram universalistas hipotéticos. Ou seja, eles criam uma expiação universal às vezes, né? Alguns iriam dizer que ela era suficiente para todos, mas eficaz somente para os eleitos. Mas alguns deles criam, né, que a obra foi feita em favor do ímpio também, caso do réprobo também, caso ele queira, né? Não só em termos de suficiência, mas tendo a intenção de salvá-lo, caso haja disposição dele isso aí. Tu vê também no livro do céu, que isso veio buscá-lo, e daí tem fontes ali. O John Knox, adicionando aí, de acordo com o mesmo livro que eu citei aí, é um livro muito bom, vale muito a pena ler ele de capa a capa, tá? Ele era universalista hipotético, ele era um calvinista de 4 pontos, John Knox, tá? Então dá uma lida lá no livro, tu vai ver isso aí, tu vai perceber. Claro, não de uma maneira tão direta assim, mas era mais ou menos isso. Cara, agora, sobre toda essa questão aí, o que me interessa é o que está certo e o que está errado, tá? Se Cristo morreu para disponibilizar uma salvação hipotética para aqueles, para todos os ímpios, caso eles queiram, então a obra de Cristo teria duas faces, né? Ela teria a face eficaz, que é para os eleitos, e a face hipotética. Só que você teria um problema de que isso nunca vai ser feito, porque os épicos foram feitos para o inferno, né? Então você tem um ato redentivo de Deus em favor deles, no sentido de possibilitar uma salvação que decretalmente nunca vai acontecer. Então, é um problema, vamos dizer assim, de intencionalidade, né? Mas, biblicamente falando, eu acredito ser impossível defender o calvinismo de 4 pontos, né? Fica um furo, fica estranho. A obra de Cristo parece ser só uma coisa potencial e, e enfraquece todo o sistema de redenção. Até porque existe uma relação entre a expiação, que é o perdão dos pecados, e a graça também, que é aquilo que nos leva a obedecer a Deus, a crer, né, a ser perdoado. Porque Paulo vai falar que pela redenção, pela graça que vem através da redenção de Cristo, acho que é Romanos capítulo 3, a redenção que há no seu sangue, né, ele vai demonstrar uma ideia de efeito e causalidade da obra de Cristo e graça. Então, se Cristo morre a favor de todos, e essa propiciação ela é uma graça para aqueles pelo qual Cristo morreu, então há uma graça para o ímpio. Então, e graça, nesse sentido que Paulo está falando aí, é salvação. Então, tu não tem como desanexar uma coisa da outra. Por isso que eu acredito que não se abraça um calvinismo de 4 pontos. Porque a graça irresistível é um efeito da expiação definida, né? Ou a graça, se ela não fosse irresistível, né, ela seria efeito da expiação universal. Então, Jesus está morrendo por pessoas. Os atos redentivos dele, de obediência, de entregar sua vida, causam a santificação. Se nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 10, Hebreus 10, 10, Hebreus 10, 14, enfim, no capítulo 10 ali, que ele nos santifica pelo seu sangue, e em João 17, que ele se santificava para que nós fôssemos santificados. E santificação implica toda obediência, implica fé, implica tudo. Então, o ato redentivo de Cristo é uma graça. E se ele morre por todos e obedece por todos, né? Não se trata só de morrer por todos, porque não se pode dividir. Lembra que é um ato só de justiça de Jesus, a obediência dele. Isso tem uma implicação muito séria, porque ele está fazendo o que Adão fez, e aqueles pelo qual ele representa não são afetados. E eu acho que esse é o maior problema. Lá em Romanos, no capítulo 5, eu sempre uso esse argumento está no livro do céu que você vai buscar. É dito que pela desobediência de um só, que é Adão, né, veio a condenação, a morte,
né, a todos os homens, né? Então, da mesma forma ele vai falar. Assim também, né, ele vai falar, ou seja, o esquema é igual, a mecânica é igual. Então, aqueles que Adão representou morreram, foram condenados e já era, tá? O pecado entrou neles. Aí ele vai falar, assim também, pelo ato de justiça de um só homem, muitos serão justificados. Ele vai falar sobre o dom da justiça. Então, tu tem uma mecânica. Aquilo que Cristo fez tem que atingir ipso facto, ou seja, de uma maneira eficaz, assim como Adão atingiu a humanidade. Isso é uma quebra da doutrina da redenção e um ataque à doutrina da justificação. Então não existe sistema de calvinismo de 4 pontos, porque não existe, biblicamente falando, um ato redentivo de Cristo que não tem efeito. E não um efeito hipotético, mas um efeito real como o de Adão que Adão teve. Sobre a apostasia, o luteranismo ele pode ser comparado com o agostinianismo, que também vai defender um tipo de monergismo, e alguns, né, agostinianos, mas vai acabar defendendo a possibilidade de apostasia. Só que, de alguma forma, né, os luteranos eles vão dizer que é um mistério, porque Deus tem os seus eleitos e eles vão ser salvos, com certeza, mas existem os apóstatas, né? Obviamente eles não estão dentro do grupo dos eleitos, mas eles são salvos temporariamente. Então, existe uma ideia de pós-redencionismo, né? O problema principal da apostasia, na minha opinião, que aqueles que são justificados são declarados justos, eles são declarados justos pela justiça de outro, que é a obediência de Jesus Cristo e o pagamento dele, né, pelos pecados. Então, se existe a apostasia de alguém que é justificado, é declarado justo por Deus, Deus já não está considerando mais o representante federal, mas a pessoa, né? E já se torna tudo sobre a pessoa e perde o sentido, todo o tema da justificação. Eu acho que a justificação é o maior golpe contra a ideia de apostasia verdadeira, porque com o conceito de apostasia real, você tem um desprezo e principalmente uma contradição à promessa de Deus, né? De justificação, de vida eterna, salvação, e a ideia da justificação, da representante legal e tudo mais. Então, acho que o Romanos 5 ele vai ser um mecanismo muito bom para defender tanto o cerne da questão da justificação ser algo completo, porque daí ele fala, ele coloca tudo nos lombos de Adão e nos lombos de Cristo, vamos dizer assim, como representantes legais, e o fundamento do plano de Deus está sobre isso, como também ele coloca o mecanismo disso, né? E aí por isso que a expiação limitada também vai fazer mais sentido, porque ele vai colocar o mecanismo, ou seja, assim como o que Adão fez afeta aqueles que ele representou, assim o que Cristo fez, ele vai trazer certamente os efeitos dessa redenção. Então, ele não vai falar sobre aqueles que possivelmente são justificados, mas os que recebem o dom da justiça, né? Os que recebem a vida eterna. Ele vai falar sobre aqueles que certamente são afetados por essa obra. Eu acho que é um mecanismo, né? Ou é feito muito, tipo assim, do ato redentor de Cristo, a salvação dos justificados, né? E o que eu posso falar é isso, em termos, vamos dizer assim, de sistemática. Agora, sobre obras, eu aconselho ler esse livro do Céu Cristo Veio Buscá-la, porque tem esses conceitos aí que eu falei. Sobre perseverança dos santos não vai ter tanto, mas vai ter mais sobre a expiação limitada, mas
nos desdobramentos eles vão falar um pouco sobre a perseverança dos santos, né? E ela é uma consequência também da substituição penal, da imputação da justiça de Cristo aos crentes, ou seja, da obediência ativa e passiva de Cristo. Então é interessante